Olá, tudo bom? Hoje nós vamos compreender um pouquinho mais sobre base de dados. O que é a base de dados ou as bases de dados? Como que funciona? Quais são as finalidades e como eu posso fazer minha pesquisa? A primeira coisa que nós vamos ter que desmistificar é que base de dados não serve só para o mundo acadêmico. Bases de dados são locais onde se guardam os dados. E esses dados podem ser de várias formas. Pode ser banco de dados de informações de empresa, banco de dados de informações cadastrais, de fluxo de produtos. Existem vários tipos de banco de dados ou base de dados. No mundo acadêmico, quando você está na faculdade ou na pós-graduação e você ouve falar em base de dados, aí geralmente o que está se referindo são locais onde são armazenados conteúdos acadêmicos, conteúdos científicos. E aí você vai ter base de dados específicas. Por exemplo, você tem hoje o Banco Nacional de Teses e Dissertações do IBCT, como o próprio nome diz, base de dados ou banco de dados de teses e dissertações. Logo, nesse banco de dados ou nessa base de dados, você vai encontrar teses e dissertações que estão armazenadas lá. Geralmente, as instituições têm formatos diferentes de armazenar seus dados, mas colocam nessa base de dados, a gente chama indexar, indexam nessas bases de dados para que fique mais fácil o aluno pesquisar. Você também tem, aqui no Brasil, o banco de dados ou a base de dados de teses e dissertações da CAPES. É outra base de dados que algumas dissertações vão aparecer nessas duas plataformas, vamos chamar de plataformas dessas bases de dados, e é claro que você só vai conseguir encontrar lá teses e dissertações. Existem ainda bases de dados ou bancos de dados que são específicos por áreas. Cada uma vai ter uma finalidade e um modelo de materiais que são indexados, que reúne as informações para que você possa acessar. Por exemplo, na área da saúde, uma das bases de dados mais famosas é a PubMed. Então, a PubMed, ela vai ser essa base de dados que vai indexar revistas e indexar os materiais dessas revistas. Nessa base de dados na PubMed, você não encontra teses e dissertações. Você encontra artigo, você encontra ensaio clínico, você encontra estudo de caso, você encontra resumos expandidos, depende do material que a revista que está indexada nesta base de dados disponibiliza. Então, se você vai mandar seu material para uma revista que aceita ensaio clínico, por exemplo, então na PubMed vai estar indexado o ensaio clínico. Então, esse é um tipo de base de dados. Existem também as bases de dados ou os bancos de dados fechados. Esses bancos de dados fechados significa o quê? Que você vai pagar ou alguém vai ter que pagar para que você tenha acesso a esse material, que você tenha ou aos materiais que estão nessa base de dados. Aqui no Brasil, as instituições federais e públicas, de uma maneira geral, pagam do dinheiro público algumas bases de dados fechadas, como Web of Science, Scopus, dos grupos Clarivate, Elsevier, enfim, são bases de dados que são pagas. Você, pessoa física, para você ter acesso a essas bases de dados, você vai ter que pagar, o valor não é muito barato, na verdade não é nada barato, é bem caro, ou ainda existe a possibilidade de algumas bases de dados comercializar o material. Então, você, por exemplo, quer ter acesso a um artigo específico, você vai entrar em contato com a revista e vai pagar $40, $80 e assim por diante. Aqui também há algumas instituições particulares que também pagam essas bases de dados fechadas para dar acesso aos alunos, como, por exemplo, a Mackenzie, a FGV, a PUC. Algumas deixam o acesso aberto e algumas, por questão financeira, deixam que o acesso a essa base de dados seja feito somente da instituição
mas isso é uma questão financeira, porque realmente essas bases de dados são realmente caras, as que são pagas. O mais comum, isso aí é óbvio para nós brasileiros mortais, é a base de dados da Google Acadêmico. A base de dados da Google Acadêmico, ela segue já uma tendência internacional. Aqui no Brasil nós estamos ainda pensando na contramão do conhecimento, da tecnologia, da construção do conhecimento enquanto ciência aberta. Então, a gente ainda tem, infelizmente, não só as instituições públicas pagando as bases de dados, mas as instituições particulares e muitos professores que levam os alunos, quase de uma maneira obrigatória, a realizar suas pesquisas apenas em cima desses materiais. Existe um movimento já antigo, tá? Lá do ano 2000, chamado Open Search, que é um movimento de cientistas, de acadêmicos que, assim como eu, acreditam que o conhecimento científico tem que ser aberto e gratuito. Então, se hoje nós temos tantas informações na internet, por que não ter o conhecimento científico aberto, gratuito e de fácil acesso? Então, há uma tendência mundial que já está sendo trabalhada há muito tempo. Os mercados dessas grandes instituições, desses grupos conglomerados que cobram, estão tendo que se adaptar, porque realmente nos Estados Unidos e na Europa já existem várias e várias redes de troca de materiais que são gratuitos. E é claro, a Google ainda sendo um dos mais usados, o que significa que você hoje consegue encontrar basicamente todo tipo de informação, basicamente todo tipo de material científico de uma forma fácil na própria Google. Na Google, tanto na Google normal, se você souber procurar, quanto na Google Acadêmico. Essa base de dados, esse banco gigantesco, aí sim o acesso é gratuito e você consegue encontrar lá artigo científico, paper, tese, dissertações, uma gama de materiais científicos que você pode se beneficiar na construção do seu conhecimento. Então, veja, base de dados ou banco de dados nada mais são do que locais que vão ou armazenar o material ou eles vão te indicar para o artigo, por exemplo, ou a revista, né? A PubMed, por exemplo, ela indica direto para a revista. Se você for procurar na Google, ele já te disponibiliza os PDFs e a revista também. Se você for procurar pelo DOI, por exemplo, na base de dados da Crossref, através do número DOI, ele vai te indicar, te apontar onde esse material está publicado. Então, existem algumas revistas que já têm o conteúdo disponibilizado em HTML, como aqui no Brasil, a Núcleo do Conhecimento. Existem outras revistas que elas precisam de outras bases de dados para poder disponibilizar o seu conteúdo em HTML. Por exemplo, as revistas que não possuem, as revistas que são indexadas na Cielo, que é também uma base de dados, elas não têm esse recurso próprio. Então, a Cielo é a responsável por pegar o conteúdo da revista, transformar em HTML, transformar em PDF e indexar nas outras bases de dados, como a Google, por exemplo. Então, você encontra muitos artigos que são publicados na Cielo através do mecanismo da base de dados da Google, que vai te direcionar para lá, e é a Cielo responsável por fazer esse tratamento aí de indexação dos materiais disponibilizados em algumas revistas, não são todas as revistas, tá? Então, cada base de dados, cada banco de dados, eles vão ter exigências próprias para que as revistas se indexem. Então, tem algumas bases de dados que pedem exclusividade, tem algumas bases de dados que avaliam, por exemplo, revista de interdisciplinar ou multidisciplinar não entra na base de dados da PubMed, porque lá ele só tem interesse para áreas da saúde e afins que eles chamam, né? Mas revistas que trabalhem somente nessas áreas. Então, uma revista de engenharia você não vai encontrar, ou que tenha também interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade na engenharia, ou matemática, ou educação,
já não vai conseguir indexar lá porque essa base de dados específica não aceita. As bases de dados pagas, por exemplo, elas só aceitam materiais que tenham a tradução para o inglês e que tenha conteúdos e temáticas de interesse para eles, e eles pedem aqui você não deixe o material aberto em outras bases, principalmente nesse processo de aprovação, para você indexar nessas revistas, porque, é claro, eles estão cobrando para as pessoas acessarem, então eles querem que o produto que eles estão vendendo seja um produto exclusivo, e como a maioria dessas empresas são internacionais, eles pedem que o conteúdo seja em inglês. São conhecimentos que você precisa ter, absorver. Eu sei que não é fácil, em um vídeo não vou conseguir dar todas as diferenças, as nomenclaturas, mas o que eu quero trazer aqui é para você refletir que tipo de conhecimento você quer passar para os seus alunos, que tipo de conhecimento você quer ter acesso, como que você trabalha com o conhecimento e principalmente o que você vai fazer com o seu material, para quem que ele é acessado, qual é a diferença que você quer fazer na sociedade e no seu meio e construir uma sociedade melhor. Quantas pessoas aqui no Brasil falam inglês e têm acesso a essas bases de dados fechadas? Só um pontinho para você pensar na nossa obrigação, da nossa ética, da nossa capacidade reflexiva e do nosso poder de transformar a sociedade pensando nessas pequenas coisas. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.